E aí, seus clubistas, bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubismo FC, galera. Bom, rapaziada, no vídeo de hoje vamos ver qual é a provável escalação do Vasco para essa partida de amanhã contra o Puerto Cabello. Cara, o Vasco tem uma missão de vencer esse jogo jogando em casa, em São Januário, presença da sua torcida, tendo em vista que o Vasco ali deixou de conquistar 2 pontos diante do Melgar. O Vasco acabou ficando somente com um jogo que estava praticamente ganho, 80 minutos de jogo, o Vasco vencendo por 3-1 e o Vasco cedeu o empate para o Melgar. Então o Vasco precisa recuperar esses pontos agora dentro de casa. O Vasco tem a obrigação de sair de São Januário vencedor. Eu diria que além do Vasco sair vencedor, a torcida espera uma boa atuação do time, tendo em vista que o técnico Fábio Carille poupou o time titular para esse jogo. O Vasco jogou com as reservas diante do Corinthians, fomos humilhados por 3-0, então a gente espera minimamente que o time esteja bem fisicamente, já que tiveram um tempo ideal para a recuperação física, não é isso? E o Vasco pode ter algumas novidades para esse jogo diante do Puerto Cabello amanhã, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada que eu publicar. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo em todos os grupos de Vasco, de WhatsApp, para você ajudar o nosso canal a continuar crescendo e também para os torcedores do Vasco saberem já qual é a escalação que o Vasco vai jogar amanhã, beleza? Atualmente todo mundo fala que 99 centavos não vale mais nada, e realmente não vale. Mas aqui vale sim, com apenas 99 centavos você pode ganhar 10 mil reais em prêmios no seu Pix. Então não perde tempo, participa aí. Quanto mais você comprar, mais chances você tem de ganhar. Lembrando que temos 6 cotas premiadas no valor de 200 reais. Então com 99 centavos você pode ganhar 200 reais ou até 10 mil reais em prêmios. Você já vai estar concorrendo a esses 2 sorteios, beleza? Tenha fé que eu vou te ligar e vou falar que você ganhou ainda hoje, irmão. Bora pro vídeo. Então, galera, já estamos aqui com a provável escalação do Vasco para esse jogo diante do Puerto Cabello, que é um time fraco, é um time limitado, e o Vasco tem a obrigação de fazer o resultado jogando dentro de casa, jogando dentro de São Januário. Não tem desculpa, o Fábio Carille está, digamos que com a corda ali no pescoço. Se ele perder esse jogo, se ele ameaçar empatar, ou até mesmo se o Vasco vencer, jogando mal, passando dificuldade, eu acho que o trabalho do Fábio Carille vai se encerrar no Vasco. Ele tá ali com esses 2 jogos agora contra o Puerto Cabello e também contra o Sport para mostrar serviço, mostrar um Vasco evoluído. Como ele mesmo disse, não precisa de reforços, tem material humano, então ele precisa dar essa resposta para o torcedor dentro de casa. O Vasco terá o Léo Jardim no seu gol como seu goleiro titular para essa partida. Na lateral direita também com certeza o Paulo Henrique. A dupla de zaga será João Vitor e Maurício Lemos. O João Vitor não foi poupado contra o Corinthians, jogou e fez muita besteira. Falhou nos 3 gols do Corinthians, sendo que o último ele ainda empurrou para dentro das redes, fazendo um gol contra. É um zagueiro que está extremamente pressionado no Vasco. Por quê? Porque o João Vitor custou ali 8 milhões de euros. Não foi um jogador nada barato. Não é um jogador que o Vasco pegou encostado em um clube e colocou para jogar. Não, o Vasco pagou um valor altíssimo pela contratação do João Vitor. E é um zagueiro que desde que ele chegou ao Vasco, já vamos aí daqui a pouco para 2 anos de João Vitor no Vasco, o João Vitor não conseguiu entregar o que se espera dele, que é ser o cara da zaga. Quando você paga um valor desses em um zagueiro, você pensa que ele vai ser o cara da zaga. E ele não é. Não é, definitivamente não é. O João Vitor é um zagueiro extremamente inconsistente. Tem jogo que ele faz partidas razoáveis e tem jogo que ele faz partidas medonhas, horríveis. E aí, para jogar ao lado dele temos o Maurício Lemos, então a dupla de zaga do Vasco será João Vitor e Maurício Lemos. Na lateral esquerda teremos o Lucas Piton novamente, o Piton que também vem de um jogo muito ruim contra o Corinthians, não consegue entregar ofensivamente, até porque o Piton não é um lateral de velocidade. Eu insisto em falar isso aqui com vocês, o Piton, para ele entregar ofensivamente, ele já tem que estar no campo de ataque, ele não tem a ultrapassagem. Então por mais que o Nuno Moreira abra o corredor para o Piton, ele não tem velocidade para atacar essa profundidade, diferentemente do Paulo Henrique, que tem velocidade, mas que tem um pouco menos de técnica e refino no cruzamento. Então os laterais do Vasco, digamos que se eles fossem um só, eles se completariam, porque o que um tem o outro não tem. O Piton não tem a parte física como tem o Paulo Henrique, e o Piton tem um pouco mais de técnica que o Paulo Henrique às vezes peca na hora de fazer os cruzamentos. Mas o Piton vai ser o titular, esse é o sistema defensivo do Vasco. No meio de campo o Vasco deve ter o Hugo Moura como esse primeiro volante, também foi poupado, e devemos ter o Paulinho, que também foi poupado no time titular. O Hugo Moura e o Paulinho devem formar essa dupla de volante titular do Vasco. Tem a possibilidade de uma entrada do Tietê como volante, mas como o Tietê jogou praticamente o jogo todo diante do Corinthians, eu acho que o Paulinho realmente vai entrar como titular nessa partida. E aí no meio de campo, armando o time, teremos o Felipe Coutinho com o Nuno Moreira jogando mais aberto pela meia esquerda. Fica claro que quando o Nuno Moreira entra no time do Vasco, o time melhora a questão de passes. Foi assim contra o Corinthians.
Ele consegue articular o jogo do Vasco junto com o Coutinho, eles se entendem bem e quando o Piton tá no setor ofensivo eles conseguem fazer algumas triangulações interessantes. Bom, a gente tem também o Felipe Coutinho com bastante expectativa. O Coutinho jogou muito bem contra o Melgar, fez um golaço, tem uma assistência mágica e a gente espera que o Coutinho carregue o time do Vasco mais uma vez. Mas a gente não quer só ver o Coutinho carregando o time do Vasco, por exemplo, só o Coutinho dando assistência, fazendo gols no qual ele mesmo, pela capacidade técnica dele, consegue entregar. É claro que a gente quer um Coutinho muito bem, mas a gente precisa ter um time todo bom. Mas a gente precisa e quer ter um time todo funcionando e não sobreviver somente de 1, 2 jogadores. O Vasco tem que funcionar como engrenagem e isso falta no time do Fábio Carille muitas vezes. E para jogar na ponta direita temos uma dúvida. O Garré foi mal contra o Melgar, foi poupado diante do Corinthians e não jogou. E o Adson tá ganhando minutagem aos poucos. Se o Adson tiver condições de jogar pelo menos 70 minutos de jogo, ele pode iniciar sim essa partida como titular. Eu tô vendo como um movimento natural a entrada do Adson no time titular. Até mesmo o Adson foi poupado contra o Corinthians, talvez porque o Fábio Carille já esteja pensando ali na cabeça dele qual dos dois ele vai colocar de titular. Se o Adson jogar, o Vasco ganha uma arma de mais velocidade. O Garré até tem uma boa técnica, mas ele não tem a velocidade que o Adson tem. Então, no quesito geral, o Adson se torna mais completo do que o Garré. E o que acontece quando um desses dois joga, tanto o Adson quanto o Garré? A gente vê muito o Vasco utilizando esse lado esquerdo como um setor para construir jogadas, tanto que muitas vezes esse corredor aqui fica completamente entregue ao Paulo Henrique, a gente vê o Garré ou o Adson vindo tabelar aqui pelo lado esquerdo de ataque do Vasco, e aí você coloca esses 4 jogadores tentando criar linhas de passe, tentando criar triangulações em velocidade, e como todo mundo aqui tem uma boa técnica, o Vasco consegue gerar algumas situações de perigo por esse lado. Essa é uma expectativa que eu tenho para esse jogo, o Adson ou o Garré, quem for jogar no time titular, caindo demais aqui pelo lado esquerdo quando o Vasco tiver a posse de bola para tentar gerar essa superioridade numérica e ajudar na construção de jogo. Pode funcionar. Aí você entrega um corredor completamente pro Paulo Henrique. Se o time adversário quiser igualar em jogadores aqui, o outro corredor fica completamente aberto para pegar a inversão de jogo com o Paulo Henrique aqui com boas condições para fazer a finalização ou chegar na linha de fundo e fazer um cruzamento no segundo pau com todos esses jogadores pisando, entrando dentro da área. É uma alternativa que tem o time do Vasco. Isso, claro, com o Paulinho participando aqui também por trás, o Hugo Moura chegando e o time do Vasco avançando para jogar de forma compacta. Não adianta nada o time ficar tudo lá na frente e a zaga aqui porque fica um buraco gigantesco. E no comando de ataque teremos a volta de Verratti ao time titular do Vasco, que causa ali ao adversário uma preocupação dentro da área. O adversário nunca fica confortável com o Verratti porque é um cara que você sabe, se você der o mínimo de espaço e tiver bola descoberta para chegar a cruzamento, o Verratti pode marcar de cabeça a qualquer momento. Então esse é o time do Vasco que vai entrar em campo amanhã, 9 horas da noite, contra o Puerto Cabello. Esse time é o time considerado titular na mente do Fábio Carille e é o time que a gente espera que desenvolva dentro de campo. A única dúvida realmente é entre Garré e Adson. O Garré, claro, como está melhor fisicamente, pode ser que comece, mas eu tô vendo que o Adson está se recuperando bem e em breve vai ganhar essa vaga titular. Eu só não sei se vai ser agora ou já no final de semana. Também, claro, depende das atuações do Garré e dos treinos no dia a dia. Mas é isso. Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Maurício Lemos, Lucas Piton, Hugo Moura, Paulinho, Garré ou Adson, Coutinho, Nuno Moreira e Verratti. Esse é o time do Vasco para vencer e vencer bem o Puerto Cabello. Você olhando esse time aqui no papel, não é um time ruim. É um timaço? Não é, mas não é um time ruim. É um time que o Carille precisa entregar futebol. Precisa, e ele sabe disso. Porque senão ele vai acabar rodando e vai ser demitido. Tiveram algumas especulações sobre Jorginho ser o favorito para assumir o Vasco caso o Carille seja demitido. E aí, cara, eu torço muito para que seja mentira esse tipo de notícia. Não é possível que o Pedrinho e o Marcelo Santana fariam uma incompetência desse tamanho para de vez jogar rala abaixo todo ano de 2025 do Clube de Regatas Vasco da Gama. Deixa aqui embaixo o seu palpite para esse jogo, que no pós-jogo eu vou ver quem estiver acertando aí, vou comentar quem acertou ou não. O meu palpite para esse jogo, sendo confiante e acreditando que o Vasco pode entregar alguma coisa positiva, é uns 4-1 Vasco. É difícil imaginar o Vasco saindo de campo sem levar gol com a zaga que tem. Mas é isso. Grande abração do Francesco, é nóis e fui!